Olá a todos vocês, bom dia, quem vos fala é o professor Sebastião e hoje eu vou falar para vocês sobre o Plano de Estudos do Doutorado Primeiro Ano do Ensino Médio, volume 3 de 2021. Nós hoje iremos iniciar a terceira semana, Anúncios e Panfletos do século XIX, sobre os escravizados e escravizadas da página 154. Então vamos à página 154, galera. Chegamos à página 154, a terceira semana. Eixo temático, mundo moderno, colonizações e relações étnico-culturais. Tema, tópico, colonização portuguesa e resistência, escravidão e liberdades. Então vamos à apresentação, que é um texto bem pequeno. Ao longo do século XIX, jornais de todo o Brasil publicavam anúncios de venda e aluguel de escravizados e escravizadas e de recompensa para quem encontrasse ou usasse que tinham fugido. Além de anúncios, havia muitos panfletos espalhados pelas cidades oferecendo dinheiro para quem conseguisse localizá-los. Leia o trecho retirado do conto Pai contra a Mãe, de Machado de Assis, de 1839 a 1908, que é o escritor Machado de Assis, que era um escritor carioca. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. A fuga repetia-se. Entretanto, casos houve ainda que raros em que escravo de contrabando, apenas comprado no valongo, deixava correr sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas latinos, pediam ao senhor que lhes marcassem aluguel e iam ganhá-lo fora, quitandando. Quem perdia um escravo por fuga, dava algum dinheiro a quem lhe levasse. Punha anúncios nas folhas públicas com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia da gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa: gratificar-se-á generosamente ou receberá uma boa gratificação. Muitas vezes, o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta, figura de preto, descalço, correndo para o ombro e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o açoitasse. Ora, pegar escravos fugidos era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas, por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicatórias. Ninguém se metia em tal ofício por desafio ou estudo. A pobreza, a necessidade de uma achega e a inaptidão para os outros trabalhos. O acaso e alguma vez o gosto de servir também, ainda que por outra via, dava um impulso a um homem que se sentia bastante rígido para pôr ordem à desordem. Machado de Assis, Pai contra a Mãe. Então vamos aí às atividades. Aqui tem um vocabulário muito interessante que vale a pena ler, Posteriormente, o que é valongo, região da cidade do Rio de Janeiro, onde havia um mercado de escravizados recém-chegados da África. Ladino, dizia-se do escravo que era nascido no Brasil. Quitandar, vender alimentos nas ruas, atividade geralmente feita no século XIX pelos escravos de ganhos. Folhas públicas, jornais, açoitar, dar proteção, acoitar, dar proteção a alguém, acolher, desafio, entretenimento, passatempo, achega, rendimento pequeno. Então, vamos às atividades. Primeiro, o ofício e ocupação de procurar encontrar escravizados ou escravizadas que tinham fugido nas regiões rurais era chamado de capitão do mato. Nas cidades não tinha uma denominação específica. De acordo com as informações do texto, o que levava um homem a fazer isso na cidade do Rio de Janeiro no século XIX
onde viveu Machado de Assis. Então, o que levava uma pessoa a recapturar esses escravos? Então, esse parágrafo aqui vai ajudar vocês. Leiam esse parágrafo, né, para que vocês entendam o porquê a pessoa aceitava esse ofício de recapturar escravos no ambiente urbano. 2. Qual seria a razão para o autor chamar a apreensão do escravo ou da escrava que tinha fugido de ofício do tempo? Ora, pegar escravos fugidos era um ofício do tempo. Por quê? Hein? Tá aqui, ó, não era o quê? Nobre, mas por ser instrumento da força, com quem mantém uma lei, com que se mantém a lei, a propriedade. Olha, tá aqui. Então vejam por que é ofício do tempo. Né? Terceira questão. Compare o primeiro parágrafo do texto com o panfleto que se segue, publicado em 1854, da mesma cidade do Rio de Janeiro. Então, o segundo parágrafo do texto, que é esse aqui, pelo que eu entendi, com o segundo parágrafo do texto. Então, espera aí, do texto. Esse aqui, ó, segundo do texto. Esse aqui. Tá? Do texto aqui, proposto do Machado de Assis. Com o texto do panfleto, que diz o seguinte. Vamos ampliar um pouquinho aqui para a gente poder conseguir fazer essa leitura. Aqui está escrito, crioulo fugido, 50 mil réis de alviçarias, anda fugido desde 18 de outubro de 1854, escravo crioulo de nome Fortunato, de 20 e tantos anos de idade, com falta de dentes na frente, com pouco ou nenhuma barba, baixo, reforçado e picado de bexigas que teve há poucos anos, é muito pachola, mal encarado, fala apressado e com boca cheia, olhando para o chão. Costuma às vezes andar calçado, intitulando-se Forro e dizendo chamar-se Fortunato Lopes da Silva. Sabe cozinhar, trabalhar de encadernador e entende de plantações de roça, de onde é natural. Quem aprende a enxergar a prisão, quem o prender, entregar à prisão, perdão, e avisar na corte ao seu senhor Eduardo Lamert, na Rua da Quitanda, número 77, e receberá 50 mil réis de gratificação. Bom, então, qual que é a relação desse panfleto com a parte do texto aqui, a segunda parte do texto que nós lemos aqui, que fala, olha, quem pediu um escravo por fuga dava algum dinheiro, aquilo levasse, né, punha anúncios, dava uma gratificação, né? Então, quer dizer, desde que era contra aí o açoite dele, né, que era o escravo inteiro, né, por assim dizer. Então, qual a comparação que você pode fazer com esse texto que nós acabamos de ler, com esse segundo parágrafo aqui do autor Machado de Assis aqui, ó, sobre quem perdeu um escravo. Ok? Há semelhanças? Que semelhanças existem, né? Quais as relações que podem ser feitas aqui? Há uma gratificação generosa? Então, tudo isso vocês podem olhar e fazer essa relação, ok? Bom, então, por hoje é só. Próxima semana, semana 4, aí do nosso plano de estudo tutorado, volume 3, ok? Então, galera, até breve e até a próxima semana.